E aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a primeira escalação para a temporada 2025. Pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu primeiro vídeo da temporada aqui no canal do Cartola. Tô super feliz, super empolgada e, é claro, estava com muitas saudades de vocês. E aí, como que vocês estão? Quais as novidades? Me contem tudo aqui nos comentários. E o principal, me contem quem vocês acham que vai ser o grande nome do Cartola em 2025. E é claro, para quem tá chegando por aqui agora, se inscreva no canal do Cartola, curta o vídeo, compartilhe, comente à vontade e assista aos outros vídeos que já estão disponíveis aqui para vocês. Tem muito conteúdo, muita informação em relação à temporada, uma temporada com muitas novidades, mudança nos valores de alguns scouts, como de defesa e desarme. Agora a defesa vale 1.3 e desarme vale 1.5. Além disso, uma grande novidade deste ano é o reserva de luxo, que é uma ferramenta que você pode utilizar com muita estratégia. Tem conteúdo para vocês aqui também, explicando bem certinho como que vai funcionar o reserva de luxo. Enfim, tem muito conteúdo, muita informação, muitas dicas para vocês. Então se inscreva aqui no nosso canal. De olho nele para a primeira rodada do Cartola. E a minha primeira dica é, claro, um nome super econômico, com potencial de valorização. E o melhor, tá jogando muito, assim como o time em que ele atua. A minha primeira dica para a temporada será do atacante Ademir do Bahia, que joga em casa diante do Corinthians. O Ademir custa apenas 5 cartoletas. Ele precisa de aproximadamente 2,70 para começar a valorizar. O Bahia vivendo grande fase e o Ademir é um dos grandes destaques do time baiano. E aí, vai escalar? E agora, sem mais delongas, a minha primeira escalação para a temporada. Mas, antes disso, o mercado do Cartola fecha às 6h29 da noite. E antes do fechamento, teremos acesso a 10 escalações. Serão 5 confrontos às 6h30 da noite. São Paulo recebe o Sport, o Cruzeiro enfrenta em casa o Mirassol, já o Grêmio joga em casa diante do Atlético Mineiro, o Fortaleza e o Fluminense se enfrentam no Castelão. Por fim, às 6h30 também teremos Juventude e Vitória no Alfredo Jaconi. E aí, algum desses confrontos te chama a atenção para a rodada? Deixa aqui nos comentários. Na primeira rodada, o foco é total na valorização. É muito importante escalar jogadores acessíveis para garantir um bom patrimônio nesse início de campeonato. Não somente na primeira rodada, eu diria que nas 4 primeiras rodadas o fundamental é realmente focar na valorização. Sendo assim, a minha escalação ficou super econômica. Temos 110 cartoletas para escalar um ótimo time, porém eu fui super econômica e a minha escalação custou menos de 80 cartoletas. Então, pessoal, aqui na minha defesa, o jogador mais caro custa 7 cartoletas. Eu começo a minha escalação pelo goleiro. Optei pelo Everton do Palmeiras, que enfrenta em casa o Botafogo. O Everton foi eleito goleiro bom e barato, custa apenas 5 cartoletas. Vejo com potencial de defesa nesse jogo diante do Botafogo, um bom nome para valorizar. Em uma lateral estou também com o eleito bom e barato, Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino, que enfrenta em casa o Ceará. O Juninho sempre é um grande destaque aqui no Cartola, pois é um lateral que participa bastante, tem média básica, desarma, então custando 5 cartoletas é uma ótima opção de valorização para a primeira rodada. O meu outro lateral será o Enzo Dias do São Paulo, que enfrenta em casa o Sport. Esse jogo do São Paulo e Sport também é um jogo bem visado aqui no Cartola, um dos principais jogos aqui para o game. Saberemos a escalação do São Paulo. Inclusive, em alguns jogos, o Enzo joga um pouco mais avançado, que é um ponto bem interessante. Então, se ele for realmente para esse jogo de forma mais avançada, é uma ótima opção para a rodada. Por fim, fecho a minha defesa com os zagueiros.
E aí eu fiz uma dobra do Cruzeiro com o Jonathan Jesus e o Vidalba. E existe a possibilidade dele jogar de lateral esquerdo, isso que é o interessante aqui na minha escolha em relação a ele. Saberemos a escalação do Cruzeiro e se ele realmente jogar de lateral, certamente estará aqui no meu time. O Cruzeiro joga em casa e recebe o Mirassol. Em relação aos preços dos zagueiros, um custa 3 cartoletas e o outro custa 5 cartoletas. Foi super difícil escolher apenas 3 meias, eu vejo ótimas opções para a primeira rodada, principalmente na questão de valorização. Vejo bons nomes sim, mas por enquanto ficou assim o meu meio de campo. O primeiro meia será o Wellington Rato do Vitória, que enfrenta fora de casa o Juventude. O Wellington Rato vem com bons números pelo Vitória e o Vitória vem marcando muitos gols também. O meu segundo meia é a minha dica do quadro do ano passado, a minha última dica no De Olho Nele, que foi o John John. Então eu estou com o John John aqui na primeira rodada do Cartola também. O Red Bull Bragantino enfrenta em casa o Ceará e o John John vem se destacando também pelo RB Bragantino. Por fim, o meu último meia, que aí eu pensei muito na questão de média básica, desarmes, custando apenas 4 cartoletas, que é o Emiliano Martinez, do Palmeiras, que joga em casa diante do Botafogo. E agora sim, talvez a parte mais difícil, que é definir o ataque para a primeira rodada. Ótimas opções de atacantes, porém, o principal, vou falar mais uma vez, é escalar jogadores acessíveis para a primeira rodada. É claro que é importante analisar o confronto também, e aí você analisa o confronto e desse confronto busca nomes acessíveis. Aqui no meu ataque, eu começo com o Caleri do São Paulo, que não é assim um nome tão barato, né? Custa 10 cartoletas. Porém, o São Paulo enfrenta em casa o Sport, que é um dos principais confrontos aqui para o Cartola. O Caleri estava em dúvida, seria ele ou o André Luiz para a primeira rodada. Como saberemos a escalação do São Paulo, provavelmente eu estarei com um dos dois atacantes aqui no meu time. No momento, estou com o Caleri. Custando 10 cartoletas, um pouquinho caro, porém acredito que ele consiga entregar uma boa pontuação e também consiga valorizar. O meu segundo atacante será o Gabriel, atacante agora do Cruzeiro, que enfrenta em casa o Mirassol. Entre todos os times da Série A, o Mirassol tem a pior defesa entre os clubes da Série A, então optei por escalar um atacante do Cruzeiro justamente por isso, buscando esse potencial do ataque do Cruzeiro diante do Mirassol. Por fim, o meu último atacante, eu comentei em relação ao Ademir, foi a minha dica no quadro De Olho Nele, porém eu coloquei o Ademir no banco de reservas e meu atacante titular aqui do meu time será o Eric Puga, também do Bahia. Eu comentei em relação ao Bahia, que está vivendo grande fase, ótimos números, o time marcando muitos gols. Queria bastante uma peça ofensiva do Bahia. Coloquei o Eric Puga aqui na titularidade e no banco o Ademir, porém o Ademir será o meu reserva de luxo. Ou seja, se o Ademir pontuar mais que qualquer outro atacante do meu time, a pontuação dele irá contar aqui no final da rodada. Bom, de técnicos, o Beldia do São Paulo e o meu time custou apenas 77 cartoletas. Fiz o hack do goleiro, coloquei o Lomba titular e no banco o Everton do Palmeiras, na lateral o Luciano Juba do Bahia, na zaga o Abner do Juventude, no meio de campo Gabriel Bontempo do Santos e no ataque o Ademir do Bahia, que será o meu atacante reserva. Se ele pontuar mais que um dos meus atacantes, será feita a troca automática e contará a pontuação do Ademir. Então é isso, pessoal. Assim ficou o meu time final para a primeira rodada do Cartola. No gol, o Everton do Palmeiras, Capixaba do Red Bull Bragantino em uma lateral e na outra o Enzo Dias do São Paulo. Na zaga, dobrei o Cruzeiro com o Jonathan Jesus e o Vidalba, também do Cruzeiro, com a possibilidade de jogar de lateral. Meio de campo com o Wellington Rato do Vitória, John John do Red Bull Bragantino e Emiliano Martinez do Palmeiras. No ataque, Caleri do São Paulo, Gabigol do Cruzeiro e o Eric Puga do Bahia. E em relação ao meu capitão, no momento a faixa é do Gabigol. O time ficou super acessível, apenas 77 cartoletas,
Mas é claro, é uma escalação prévia até o fechamento do mercado, muita coisa pode mudar e acontecer aqui na minha escalação, até porque teremos acesso a 10 escalações antes do fechamento do mercado. Bom, me conta aqui nos comentários como ficou a escalação do seu time, vai apostar em algum jogador diferente, enfim, vai arriscar? Me conta aqui nos comentários. Obrigada pela companhia no meu primeiro vídeo aqui em 2025, tô super feliz, super ansiosa que seja uma temporada tão linda igual a última, que foi super especial. Não esqueçam, o foco na primeira rodada é totalmente na valorização, escalem jogadores mais acessíveis. E é isso, pessoal, uma ótima rodada, uma ótima valorização e, é claro, uma temporada incrível para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!